Muitas vezes, quando a gente vai fazer um processo de orientação profissional, especialmente com adolescentes, ali da faixa dos 16, 17, 18 anos, muitas vezes a gente se depara com um desafio, que é estimular a participação e a reflexão desses jovens. Porque muitas vezes eles são novinhos e às vezes a gente pergunta questões do mercado de trabalho e a resposta fica sempre genérica, ou que eles não sabem muito bem, eles ficam muito em dúvida. O que será que eu posso responder em relação a isso? Então eu quero apresentar para vocês algumas ideias de como que a gente pode estimular essa reflexão e essa participação de estudantes, enfim, jovens dessa faixa etária em processo de orientação profissional. Vem comigo! Oi pessoal! Hoje então a gente vai falar em algumas estratégias para a gente estimular a reflexão e a participação dos jovens em processos de orientação profissional. Eu sou a Patrícia Bandeira, eu sou professora do CAP e coordenadora da especialização em orientação profissional e de carreira, e na nossa pós a gente tem encontros a cada 3 meses com um plantão de dúvidas em que os alunos podem trazer seus principais desafios, dúvidas sobre o curso e também dilemas que estão enfrentando durante seus processos de orientação profissional ou de consultoria de carreira. E muitas vezes uma pergunta frequente que acaba aparecendo é: olha, eu quis provocar determinada reflexão com um grupo de alunos que está realizando orientação profissional e muitas vezes eles ficam se olhando ou não sabem ou dão respostas muito genéricas e eu preciso constantemente ficar estimulando a resposta deles. Eu não sei se esse processo está sendo efetivo, será que eu estou realmente ajudando ou não esses jovens a pensarem sobre o seu futuro profissional? E muitas vezes essa questão aparece por conta justamente que esses são jovens, eles não têm experiência ainda direito no mercado de trabalho, muitos às vezes não têm nenhuma experiência, então todo esse universo de pensar a carreira, de pensar o trabalho, o que gostam, o que não gostam, é muito novo. Então é muito difícil da gente conseguir extrair, vamos dizer assim, de uma forma espontânea, talvez essas preferências, talvez o que eles estão pensando a respeito, seja também por inseguranças que são características da adolescência e dessa faixa etária. Então eu quis trazer aqui um pouco nesse nosso encontro aqui no YouTube para a gente pensar em estratégias para estimular a participação e com que eles efetivamente reflitam sobre a escolha profissional, para fazer um processo bacana, mais assertivo e muito mais até divertido, especialmente se a gente está com um grupo de alunos. A primeira dica que eu dou é que a gente traga ao longo do processo de orientação instrumentos ou técnicas que ajudem o jovem com esse repertório a respeito do mercado de trabalho. Eu vou dar alguns exemplos. Existe uma técnica que é uma que a gente aprofunda no nosso curso de especialização, que é o termômetro, que a gente traz alguns elementos da questão das profissões, por exemplo, trabalhar ao ar livre, trabalhar em grupo, trabalhar sozinho, trabalhar com questões de, por exemplo, da lógica de exatas, trabalhar com pessoas, na coisa mais social. E o estudante ganha um monte de papeizinhos e ele tem que meio que fazer um termômetro do que ele mais valoriza para o que ele menos valoriza. O que essa técnica tem de especial? Porque eu entrego algumas questões para ele pensar. Porque se eu pego e pergunto o que você mais valoriza em termos profissionais, muitas vezes esse estudante vai ficar divagando ou vai trazer coisas genéricas, ele ainda não tem esse repertório em termos da questão de carreira. Então quando a gente traz esses papéis, ou enfim faz online, dependendo da opção que você está realizando o grupo de orientação profissional, isso ajuda muito a eles pensarem: olha, eu prefiro trabalhar sozinho, focado dentro de um escritório, eu prefiro trabalhar com um grupo de pessoas. E a gente tem também uma técnica do termômetro que é mais geral, existem outros instrumentos nessa linha, como o jogo do critério de escolhas profissionais, enfim, então existem inúmeros instrumentos disponíveis nessa área de orientação profissional que ajudam, sejam escalas, seja algumas questões para a gente debater em termos do que vocês acham a respeito do mundo das profissões, estereótipos vocacionais, por exemplo. Então existem uma série de ferramentas, mas que elas provêm
esses tópicos para discussão e essa reflexão de eu prefiro isso ou aquilo. Existem essas alternativas, eu prefiro isso aqui diante daquele outro. E essa questão não é que a gente está restringindo talvez as opções que o estudante tenha, mas justamente provocando um pensamento mais reflexivo naquela direção, depois em outra, e tudo isso com muita base científica. A segunda dica que eu quero trazer é a gente explorar, especialmente quando a gente está realizando uma orientação profissional no contexto de escola, é a gente explorar o grupo que está junto, né? Os próprios alunos muitas vezes já se conhecem, às vezes nem tanto, e isso aí a gente também pode aproveitar, mas muitas vezes essa dinâmica da própria aula, da gente fazer alguma técnica que possibilite uma interação um pouco mais corporal, muitas vezes, não tanto ficar naquela posição talvez expositiva, de o orientador fala e orientando só recebe a informação. Uma técnica que eu acho muito legal é colocar balões, né, entregar uma bexiga para cada aluno, e ele escreve uma dúvida que tem em relação ao Enem ou ao futuro profissional, qualquer dúvida em relação a esse universo da orientação profissional, ele coloca dentro da bexiga, aí enche, e aí a gente começa a jogar em termos do grupo, por exemplo, e aí depois cada um estoura, vamos dizer assim, um balão que pegue aleatoriamente, e aí a gente põe em discussão com o grupo aquela dúvida que muitas vezes a dúvida de um é a dúvida de outro. Então olha como é divertida essa dinâmica, tem essa coisa de jogar balão, de mexer o corpo, isso aí também vai quebrando o gelo, vamos dizer assim, vai estimulando também essa questão corporal, facilita que o aluno também comece a se sentir mais à vontade com o processo. E depois a gente tem essa troca entre pares a respeito das próprias dúvidas. Então não é tanto o orientador dando a direção ou dando as respostas, mas sim provocando estimulando essa discussão com um grupo de pares. E isso facilita muito porque eu vejo que a dúvida de um, às vezes, é a minha própria dúvida. E aí eu não me sinto tão sozinho ou tão inseguro. E isso é muito bacana, usar técnicas nesse sentido que também podem ajudar, utilizando essa questão do grupo em prol disso. E também uma outra questão que a gente pode usar e deve com certeza aproveitar e muito durante o processo de orientação profissional é a exploração do universo do trabalho. Então, desde fazer pesquisas, seja em sites, né, seja em perfis no Instagram, ou outras oportunidades que a gente tem de investigar, fazer entrevistas com profissionais que a gente talvez admire em determinada profissão, tentar estimular essa busca que o adolescente, enfim, vá atrás e consiga trabalhar. Muitas vezes a gente vai ter que entregar talvez alguma diretriz do que ele tem que perguntar, ou então estimular para o grupo, olha, o que a gente pode fazer em termos de pergunta para identificar se essa profissão é para mim ou não. E aí o próprio grupo vai pensando junto e a gente faz uma técnica muito parecida de brainstorming nesses casos, para depois partir para essa exploração do universo do trabalho. Em que aí o estudante ele vai muito mais nessa perspectiva de curiosidade, nessa perspectiva investigativa, e não é tanto ele que talvez tenha que dar essa resposta. É claro que vale lembrar que todo o processo de orientação profissional, a gente tem que ter uma etapa voltada mais para o autoconhecimento, uma outra etapa voltada para essa exploração, esse questionamento também, reflexão a respeito do mundo do trabalho, que ao invés de olhar para dentro como um autoconhecimento, olha para fora. E também uma terceira etapa de planos de ação. E aqui, novamente, a gente pode usar duplas para pensar junto, explorar novas alternativas. Existem inúmeras técnicas que a gente pode utilizar em termos de planos de ação, que os jovens se beneficiam em muito. Então, sempre que alguém vem com essa questão de o grupo está muito quietinho, o pessoal não está conseguindo fazer uma boa reflexão, vale a pena a gente utilizar essas estratégias, seja de quebra-gelo, seja dos pares, seja da gente propor, né, dar esse repertório para os estudantes, porque isso também vai facilitando esse processo de escolha profissional que é super importante nessa faixa etária. E se você quiser entender um pouquinho mais a respeito dos desafios, né, dessa formação da identidade profissional, técnicas, ferramentas para orientação profissional, seja na escola, seja na clínica, fica o convite para você ingressar na nossa turma da especialização em orientação profissional de carreira, que vai começar em breve. Eu te espero lá e espero que você tenha aproveitado o conteúdo que a gente trouxe aqui.
Se você curtiu, é só dar o joinha, segue o CAP aqui, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com um colega, uma colega que está vivenciando talvez essa dúvida, esse dilema de como que a gente pode tornar o processo de orientação profissional ainda melhor. Até a próxima!